Louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor pela grande oportunidade em podermos mais uma vez estarmos na presença do Senhor para estudarmos a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero mandar um abraço aí para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar aqui estudando um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, nessa noite. Todas as terças-feiras nós estamos aqui nessa quarentena estudando a palavra do Senhor Jesus. É muito importante nós estudarmos a palavra do Senhor, porque através da palavra do Senhor nós temos edificação, né? A palavra do Senhor, ela é um alimento para a nossa vida espiritual. Então, você que me ouve nesse momento, você pode aí pegar a sua Bíblia e nós iremos estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler um texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 13 e também versículo de número 14. Amém? Então você que tem a sua Bíblia, já pode abrir aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo 13 e versículo de número 14. A palavra do Senhor nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Então, um texto bastante conhecido, sem dúvida alguma, você que me ouve já ouviu, né, esse texto bíblico, e nós estaremos extraindo aqui lições preciosas para as nossas vidas nesse texto que nós acabamos de fazer leitura nessa noite. Amém? Então nós vamos aqui fazer uma oração e assim estaremos dando continuidade no estudo da palavra do Senhor. Oremos. Grande Deus, Pai eterno, te louvamos por estarmos em tua presença. Te louvamos por esse dia e por esta oportunidade que temos de estar estudando a tua palavra. Fale conosco e que nós, Senhor, venhamos a compreender a tua palavra, guardá-la em nossos corações para não pecarmos contra ti. Seja conosco e que o teu nome seja glorificado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, esse texto, como eu disse, bastante conhecido, um texto que fala acerca da porta estreita e também acerca do caminho apertado. Observe que no texto que nós lemos, é bem claro aqui, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Esta é a grande realidade. Mas eu quero aqui fazer uma afirmação de que muitas pessoas não encontram esse caminho, não é porque ele é difícil de encontrar. Não, esse caminho é simples e fácil de se encontrar. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples, mas o problema é que nem todo mundo procura. Esta é a grande realidade, tá bom? Então, muitos não encontram esse caminho estreito, essa porta estreita, é porque muitos não procuram, tá? Muita gente procura a solução em muitas portas, tá? Se é que existe muitas portas,
Muita gente trilha muitos caminhos, mas poucos são aqueles que querem procurar pela porta estreita, poucos são aqueles que querem andar num caminho. Mas em oposição aqui à porta estreita e o caminho estreito, Jesus falou também acerca do caminho espaçoso e também da porta larga, tá? E esse caminho espaçoso e essa é um caminho e uma porta que conduz para a perdição, e muitos entram por essa porta larga, muitos entram por esse caminho largo, e esse caminho largo leva à perdição. Muita gente acaba se sentindo confortável na porta larga e se sentindo confortável no caminho largo, mas nós sabemos pela palavra de Deus que é um caminho que conduz à perdição. E nós vamos falar aqui acerca desse caminho largo, tá? Porque é o seguinte, irmãos, como a gente leu aqui, existe a porta estreita e existe a porta larga, tá? E existe o caminho estreito e o caminho largo. Eu quero me deter falando mais sobre os caminhos, tá? Até porque não basta apenas você passar pela porta, é necessário você permanecer no caminho, tá bom? Por exemplo, se você passa pela porta estreita, você precisa agora continuar andando em um caminho estreito, porque não adianta você passar pela porta estreita e querer caminhar em um caminho largo. Não vai dar certo, tá? Por quê? Porque quando você passa pela porta estreita, essa porta exige de você uma transformação na sua vida. Ou seja, você aceita Jesus, você vem para a igreja, aceita Jesus, você está passando pela porta estreita. Só que quando você aceita Cristo como Salvador, é necessário que agora em sua vida haja uma mudança em sua vida. Ou seja, você é uma nova criação, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que acontece com muita gente é que eles passam pela porta estreita e querem continuar andando num caminho largo, tá? Então essa pessoa ela vai acabar caminhando para a perdição, porque não houve uma transformação na vida dessa pessoa. Essa pessoa ainda ela não foi liberta, ela precisa ser liberta dos prazeres da carne, ela precisa ser liberta do mundo, ela precisa ser liberta do pecado, tá? Então é importante passar pela porta estreita e também andar num caminho estreito até a volta do Senhor Jesus Cristo, tá? Existe então um caminho estreito e existe um caminho largo, tá bom? Jesus, ele falou que existe então somente duas estradas. Não existe mais do que duas estradas. O que existe na realidade são, por exemplo, o caminho espaçoso, a estrada espaçosa. O que existe na realidade são ramais, tá? Essa palavra ramais vem de ramo. É por isso que geralmente uma empresa tem ali a sua linha telefônica e tem os seus ramais, tá? Então a palavra ramal vem de tronco, né? E ramais, ramos desse tronco. Então faz uma analogia a uma árvore com o seu tronco e com seus vários ramos, tá? Então nós podemos dizer então que existe a estrada espaçosa. Eu vou falar sobre ela primeiro, depois eu vou concluir aqui o nosso estudo falando sobre a estrada estreita, tá bom? Então vou falar aqui sobre algumas estradas, ou por que não dizer alguns ramais da estrada espaçosa, ou seja, alguns ramos da estrada espaçosa, tá bom?
E o primeiro que eu quero falar é o ramo do suicídio, tá? Então muita gente que anda no caminho espaçoso, ele acaba também, infelizmente, se deixando levar por esse lado da tentativa, às vezes, do suicídio. A gente sabe que existe muita gente que sofre com doenças, né? E essas pessoas precisam de um tratamento psicológico, é claro, mas muito mais de Deus, tá? Então, essas pessoas, às vezes, que infelizmente acaba colocando em seu coração, em sua mente, aquele desejo de tirar a sua própria vida, essa pessoa, ela precisa urgentemente deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no coração dessa pessoa, tá? Então existe esse ramo do suicídio que faz parte da estrada espaçosa, tá? Então é importante essa pessoa que de repente ela tenha isso em sua mente, o desejo de tirar sua própria vida, ela precisa urgentemente deixar o Senhor Jesus Cristo trabalhar no coração dela, trabalhar na mente dela, para que o Senhor possa a libertar, e se tiver alguma enfermidade, que o Senhor Jesus possa também curar essa pessoa, tá? A gente não está aqui sendo insensível de maneira alguma. Nós sabemos que existe doenças como a depressão, né, que acarretam muito dessas coisas, tá? Então essas pessoas sim precisam de um tratamento psicológico, né? Mas também essas pessoas precisam de uma intervenção divina, e isso nós não podemos negar, tá? E o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele poderoso, é o Senhor poderoso que pode trabalhar na vida dessas pessoas, tá bom? Mas tudo isso, irmãos, provém muitas vezes aí dessa estrada espaçosa, tá bom? Então nós temos na Bíblia, por exemplo, um caso aí de Judas Iscariotes. É aquele que outrora ele andava num caminho certo, mas depois ele acabou que se deixando levar, ele traiu o Senhor Jesus e no final da sua vida ele se suicidou, tirou a sua própria vida, tá? E são muitas pessoas que tiram a sua própria vida, tá? Praticando aí o suicídio, tá? Agora, o suicídio não é apenas aquela pessoa que vai lá, amarra uma corda no pescoço, se enforca, ou toma lá um remédio, uma superdosagem de remédio, alguma coisa, um veneno, né? Pula de uma ponte. Não. Muitos não concordam, mas, por exemplo, uma pessoa que vive se dopando com drogas, né? Essa pessoa, ela está sim praticando ali um suicídio. Por quê? Porque as drogas, ela vai trazer prejuízo para a vida dessas pessoas, tá? E se não, até a morte. Então a pessoa sabe que aquilo que ele está ingerindo, aquela toxina que ele está colocando no corpo dele, vai prejudicá-lo e levá-lo à morte. E ele insiste naquilo, ele não procura, por exemplo, ser liberto daquilo, deixar aquele mal, procurar um tratamento também, porque existem clínicas, né, que trabalham para libertar essas pessoas, e nós também cremos no poder do Senhor Jesus, que é um poder libertador, que pode também libertar essas pessoas do vício. Mas as drogas também é um meio de praticar o suicídio. É claro que demora um tempo, vamos dizer assim, né? Não é de imediato, é longo prazo, né? Vamos dizer assim, é longo prazo, mas essa pessoa está sim praticando um tipo de suicídio, tá? Não é aquele suicídio direto que a pessoa vai ali, amarra uma corda no pescoço, mas aos poucos aquela pessoa ela vai tirando a sua vida,
né, com as drogas. Tá? Então tudo isso faz parte desse ramo da estrada espaçosa, que é o ramo do suicídio. E infelizmente, dia após dia, muitos jovens estão descendo à sepultura por causa do uso, né, de entorpecentes, o uso de drogas. Muitos estão aí morrendo de overdose e a gente sabe que o número é muito grande, tá bom? Mas o nosso Senhor Jesus é aquele que tem poder para libertar essas pessoas que são viciadas, né, em drogas, seja ela lícita ou ilícita, tá? O nosso Senhor Jesus, ele é poderoso para transformar essas vidas, tá? Um outro ramo também que nós temos da estrada espaçosa é o ramo da imoralidade, tá? O ramal da imoralidade. Também a imoralidade faz parte da estrada espaçosa. Nesse ramo da imoralidade andam moças, rapazes, homens, mulheres, sejam eles casados ou não, né? São muitos que andam nesse ramo da imoralidade. E quando nós falamos do ramo da imoralidade, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, quando se trata de jovens, nós estamos falando de fornicação. Quando se trata de pessoas casadas, nós estamos falando de adultérios, né? E o adultério, ele destrói os lares. Muitos lares vivem um verdadeiro inferno, vamos dizer assim, tá? Por causa do adultério. Infelizmente, se o adúltero ele não se arrepender, mudar de vida, ele também viverá no inferno, no outro mundo, tá? Esta é a grande realidade. Então a pessoa precisa se arrepender daquele mal, largar, abandonar aquela prática e entrar no caminho estreito, o caminho estreito que é Cristo, o caminho da cruz, o caminho que leva ao céu de glória. Amém? O inferno, ele está cheio de pessoas adúlteras, tá? O inferno está cheio de homens e mulheres adúlteras que já partiram para a eternidade sem se arrependerem e estão agora no lugar de tormento, aguardando o juízo final. A Bíblia, ela é clara em dizer, irmãos, que os adúlteros, os fornicadores, não herdarão o reino de Deus. Se nós lermos, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, também Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, lá está claro que os fornicadores, que os adúlteros, algumas versões falam aqueles que praticam a prostituição. Para aqueles que não sabem, a fornicação, o adultério é prostituição. Muita gente acha que prostituição é somente aquela prática, por exemplo, de pessoas que ficam vendendo o seu corpo, por exemplo, né? Não, a prostituição, o adultério é uma prostituição. A fornicação, ela é também uma prostituição. E a Bíblia diz que os que praticam tais coisas, eles não herdarão o reino dos céus. Amém? Nós temos também o ramo do amor ao dinheiro. Deixa eu ler para os irmãos, para você que me ouve, em 1 Timóteo, capítulo de número 6, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 9. A palavra do Senhor diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Tá? Os que querem
ser ricos. Aqui está falando justamente aquelas pessoas que têm um amor excessivo ao dinheiro, tá? Aquelas pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus. Aqui o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, está dizendo claro que aqueles que querem ser ricos, tá? Eles acabam caindo em muitos laços. No versículo 10, Paulo vai dizer assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Viu? Então, o texto bíblico ele está claro. O dinheiro é bom? Sim, é claro. Nós precisamos do dinheiro para nós sobrevivermos nessa terra, não é verdade? Então, o dinheiro compra muita coisa. O dinheiro não compra o quê? Não compra salvação, né? E o dinheiro também, perante a morte, ele não tem nenhum poder. Mas com dinheiro você compra muita coisa, tá? Então é bom sim ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. É aquele apego ao dinheiro. Tem pessoas que são fascinadas, né? Tem pessoas que querem ser milionários. Então, não precisa a gente desejar ser milionário. Vamos fazer como Agur. Ele orou, pediu a Deus para o sustentar no pão de cada dia. Ele pediu a Deus nem a pobreza e nem a riqueza. Porque ele disse assim, olha, eu não quero a pobreza para que eu não tenha que roubar e venha blasfemar do nome do Senhor. Eu também não quero riqueza para não negar o Senhor. Então ele pediu pão de cada dia. E essa também deve ser a nossa oração. Pedir a Deus para que ele venha nos sustentar no pão de cada dia. Tá bom? Infelizmente, aqueles que têm um amor ao dinheiro, que faz do dinheiro o seu Deus, isso leva muita gente a fazer o quê? A roubar também, porque muita gente quer ganhar dinheiro fácil e eles acabam aí roubando. A gente vê sempre aí nos noticiários, roubo ao banco tal, roubou a casa lotérica, não é assim? Por quê? Porque a pessoa quer ficar rica da noite para o dia e ela acaba indo ali furtar, roubar. E nós sabemos que a Bíblia é clara em dizer que o roubo, o furto é pecado, né? Nós sabemos muito bem disso. É totalmente contrário aos princípios bíblicos e também à lei do nosso país e, por que não dizer, do mundo, não é verdade? Infelizmente, o amor ao dinheiro também leva a enganar o nosso próximo. O amor ao dinheiro também leva as pessoas a dever sem querer pagar. Você sabia, muita gente, olha bem, você sabia que muita gente não paga a sua dívida, não é porque ele não tem dinheiro? Tá? Muita gente, é claro, não paga a sua dívida porque ele não tem dinheiro. Mas muita gente não paga a sua dívida porque ele tem amor ao dinheiro e diz, não vou pagar a dívida tal não, porque eu não vou gastar o meu dinheiro, vou pôr ele no banco e tal, aquela coisa. Ele tem um apego ao dinheiro, ele tem um amor ao dinheiro, ele faz do dinheiro o Deus dele. Essa é a grande realidade. Então muita gente fica devendo e não quer pagar justamente por causa do amor ao dinheiro, tá? O dinheiro, infelizmente, irmãos, ele cega as pessoas. E aquela pessoa que faz do dinheiro seu Deus, aquela pessoa que ama o dinheiro, ele põe na sua cabeça que ele não precisa de ninguém, que ele é autossuficiente, ele se transforma em uma pessoa soberba, tá? A ponto de dizer que ele não precisa nem de Deus. Se nós lermos em Mateus capítulo 19, verso de número 23, deixa eu ler para os irmãos, Mateus capítulo 19, versículo de número 23. A palavra do Senhor nos diz assim: E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus.
Aí Jesus também vai dizer, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Tá? Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui não é a pessoa rica em si, porque existe muita gente que é rica, mas são pessoas que temem a Deus. O que Jesus está dizendo aqui é aquela pessoa que tem um amor ao dinheiro, que faz do dinheiro o seu Deus, tá? Aí Jesus vai dizer, é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que entrar uma pessoa que ama, faz do dinheiro o seu Deus no reino do céu. Não tem jeito, tá bom? Mas aí, irmãos, nós temos aqui na Bíblia, aqui em Mateus, no capítulo 19, os versículos que nós lemos, a história desse jovem rico que se interessou em saber como ele faria para herdar a salvação. Aí Jesus vai dar para ele ali algumas orientações e vai dizer, vai, vende o que você tem e dá aos pobres. Jesus não queria que aquele jovem ficasse pobre, não é isso. O que Jesus estava fazendo ali era um teste com ele. Jesus estava mostrando para aquele jovem que ele precisava se desapegar, né? Deixar de adorar o seu dinheiro, porque o dinheiro na vida daquele jovem era um Deus na vida dele. Aí quando Jesus disse, vai, vende o que você tem e dá aos pobres, ele se entristece, aquele jovem se entristece e sai da presença de Jesus. A Bíblia não nos diz, não está registrado na Bíblia se aquele jovem ele se arrependeu, se ele fez o que Jesus mandou ele falar, mas o que deixa entender aqui no texto é que aquele jovem achou difícil fazer aquilo, né? O que nós entendemos no texto é que aquele jovem preferiu ficar com as suas riquezas do que ser salvo, do que servir a Cristo, do que servir a Deus. E assim é muita gente nos nossos dias. Ele prefere o seu dinheiro do que a Deus, tá? E ele faz do dinheiro o seu Deus e ele se diz, né? Dentro dele, ele coloca na sua mente, no seu coração, que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa de Deus, porque ele já tem tudo, ele já tem o dinheiro, ele tem tudo que o dinheiro pode dar, tá? Mas essa pessoa tem um vazio que nada pode preencher, nem muito menos o dinheiro. Esse vazio é a falta de Deus na sua vida, esse vazio é a falta do Senhor Jesus na sua vida. Então está aí mais um ramo aqui da estrada espaçosa. E nós também temos agora o ramo do prazer da carne, da consciência carnal. Isso aqui está relacionado com o ramo da imoralidade, porque a imoralidade também faz parte da consciência carnal. Mas aqui eu quero falar de uma forma mais ampla, tá? Esse ramo da consciência carnal está incluído aqui o quê? O divertimento. É sobre isso que eu quero falar. O ser humano ele pode se divertir? É claro, como deve fazer isso, tá? O ser humano ele deve sim se divertir, é claro, mas de forma saudável, tá? Respeitando os princípios bíblicos, respeitando a vontade de Deus, praticando sempre a santidade. Podemos sim nos divertir, é claro, tá? Mas tudo tem um limite, porque o apóstolo Paulo ele falou assim que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém, tá? E muita gente quer se divertir, muitas vezes, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Por exemplo, muita gente quer se divertir indo lá para as boates, para o carnaval, né? Carnaval é a festa da carne, tá? Ingerindo as suas bebidas alcoólicas, o fumo, as drogas que eu também já falei, tá? E muitas outras coisas. Então, a pessoa está na realidade querendo agradar a sua carne sem se importar com a sua alma, com o seu espírito e sem se importar com o que a Bíblia ensina, recomenda, tá? Desrespeitando os princípios bíblicos. Então, existem muitas diversões sadia que o cristão pode participar, pode se divertir à vontade, mas aquilo que mancha a minha vida, aquilo que mancha a minha alma, o meu espírito,
eu não devo de maneira alguma praticar. Não posso, porque se isso fere a santidade de Deus, eu não posso de maneira alguma colocar isso e nem praticar isso na minha vida, de maneira alguma. Então eu, como servo do Senhor, a primeira coisa que eu devo fazer é me perguntar, eu como servo do Senhor, eu posso fazer isso, né? Eu devo me perguntar, isso vai agradar a Deus ou isso vai entristecer ao Senhor? Nas redes sociais, brincadeiras nas redes sociais e outras coisas mais, isso vai agradar ao Senhor? Convém para mim que sou servo do Senhor? Então é uma pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos. Tá? Você pode ter certeza de uma coisa, que você vai receber a resposta, porque o Espírito Santo ele vai certificar isso na sua vida, tá bom? Vamos um pouco mais adiante aqui. Nós temos também o ramo da incredulidade, tá? A Bíblia ela vai nos dizer em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, Jesus falou assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e ele vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ok? Então o texto está claro. Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, considerado o capítulo da fé, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Infelizmente, são muitos aqueles que não creem na Bíblia como a palavra de Deus, não creem em Deus. Existem muitas pessoas que são ateus, né? Existe aquele ateu praticante mesmo, tá? É aquele que vai para debates, tá? Aquele que quer colocar na mente daquelas pessoas que não são ateus que Deus não existe, né? Já existe aquele ateu mais na dele, que não se preocupa com debates, né? Ele simplesmente vive daquela forma. Ele não crê em Deus, não crê em nada que é espiritual, não crê no diabo, que o diabo exista, né? Não crê que os anjos existem, não crê que Deus existe, não crê em vida após a morte, não crê no céu, não crê no inferno, tá? Mas aqui eu estou falando de crer em Deus, crer na palavra do Senhor Jesus, e muitos são aqueles que não creem em Deus e não creem na Bíblia. Uns acreditam na Bíblia em parte. Muitos vão dizer que apenas algumas partes da Bíblia é que são inspiradas, que é a palavra de Deus. Ou seja, eles vão dizer assim: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é um erro muito grande. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Tá me entendendo? Porque se você, por exemplo, comprar um livro aí, um livro evangélico, né, de algum pregador, de algum mestre em teologia, você pode dizer que o livro desse tal autor contém a palavra de Deus, porque em alguns, por exemplo, você compra um livro que ele tem referências bíblicas, ou seja, esse livro ele contém a palavra de Deus. Agora, a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Então é erro a pessoa pensar que a Bíblia contém a palavra de Deus e muito mais ainda a pessoa dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus e nem contém a palavra de Deus, tá? Mas nós sabemos que a Bíblia ela é inspirada, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus estando fechada, ela é a palavra de Deus estando aberta. Eu já vi muita gente dizer assim, olha, a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Tá errado, irmãos, essa afirmação. Tá errado. Por que tá errado? Porque a Bíblia, estando ela fechada ou aberta, ela sempre será a palavra de Deus, tá bom? Infelizmente, existe esse ramo da incredulidade. A Bíblia diz que quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito de Deus, tá? Então, a incredulidade, ela faz parte do caminho da estrada espaçosa,
E muita gente aqui entra por essa estrada, muita gente entra pela porta larga e anda também numa estrada espaçosa, uma estrada larga, tá? E o ramo da incredulidade faz parte da estrada espaçosa. Então é preciso crer no Senhor Jesus para que possamos ser salvos. Amém? Vamos lá ainda para a gente caminhar aqui para o final. A estrada da religiosidade. Aí você me pergunta, pastor, eu sou evangélico, eu tenho religião? Sim, você tem religião. Servir a Deus é religião. O que significa esta palavra religião? Religião significa, vem do latim, religare, que quer dizer ligar novamente, religar o homem com Deus. Isso é religião. Agora, a religiosidade nos afasta de Deus, tá? E infelizmente muita gente ele é religioso e essa pessoa acha que está perto de Deus, mas ele está longe, tá bom? Então, podemos dizer que nesse ramo da religiosidade andam aqueles religiosos de profissão, tá? Essas pessoas, elas estão no hall de membros da igreja local, muitos são até obreiros, tá? Eu estou dizendo isso de um modo geral em todas as igrejas evangélicas do mundo, tá bom? Muitos são até obreiros, pastores, mas essas pessoas, os seus atos negam que eles são de Cristo, que eles servem a Cristo. A conduta deles negam Cristo na vida deles, tá? Essa é a grande realidade. A Bíblia vai nos dizer em Mateus 7, versículo 21 e 23, que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome fizemos isso e aquilo. E o Senhor Jesus vai dizer: apartai de mim, malditos, que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então, são justamente esses religiosos aqui que eu estou dizendo, tá? Na internet tá cheio de gente dessa forma, religioso, né? Na internet tá cheio, tá bom? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que você ouve aí na internet, tá? Existe muitos pseudos pastores aí nesse tempo de quarentena. Existe muitos aí que se intitulam mestres, teólogos. Tome cuidado, porque muitas das vezes são teólogos liberais, não são teólogos pentecostais, tá bom? E a gente acaba aprendendo coisas que não condizem com a nossa fé, que não condizem com os nossos princípios, tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muito lobo por aí vestido de pele de ovelha. Esta é a grande verdade. Tá bom? Existe muito lobo por aí com pele de ovelha. Então, a gente precisa ficar alerta, tá? Com essas coisas. Então, irmãos, está aí o ramo da religiosidade, tá? Também faz parte da estrada espaçosa. Nós temos uma religião. Qual é a nossa religião? Servir a Cristo. Nós somos servos do Senhor Jesus. Tá bom? Nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos o Senhor Jesus Cristo, tá? Mas existem muitos religiosos por aí que acham que estão andando no caminho estreito, mas na realidade estão andando no caminho largo, tá? Geralmente esses religiosos acabam desfazendo também de outras pessoas. Os religiosos é como os fariseus, só para você entender, é como os fariseus, tá? No tempo de Jesus. Esses são os religiosos dos nossos dias. Para a gente encerrar aqui, irmãos, o nosso estudo, nós temos então a porta estreita em contraposição à porta larga. Nós temos aqui o caminho estreito em oposição também
ao caminho, à estrada espaçosa, ao caminho largo, tá bom? Quem é a porta estreita? Quem é o caminho estreito? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz assim que Ele é a porta e se alguém entrar por Ele, entrará e sairá e achará pastagens. Isso quer dizer, irmãos, isso fala da nossa liberdade no Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos presos. A religiosidade, voltando aqui ao assunto da religiosidade, ela prende a pessoa, mas nós não estamos presos, tá? Porque nós passamos pela porta que é Cristo e fazemos agora aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Em João 14, verso 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, passar por essa porta e andar nesse caminho é somente através do arrependimento, e é claro, o arrependimento só é possível por causa do sacrifício do Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz assim que a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nos arrepender, mas o Espírito Santo é aquele que trabalha em nosso coração e opera em nossas vidas, e assim o Espírito Santo ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Aí o homem se arrepende, aceita Cristo como Salvador, passa pela porta estreita e anda no caminho estreito, tá bom? Eu quero aqui encerrar esse estudo nessa noite dizendo para você que há 2000 anos atrás, Jesus Cristo ele deixou essa porta estreita aberta, tá? E esse caminho estreito para ser seguido. Eu quero te dizer que a porta nem um caminho passou por reforma, não. A porta continua estreita, o caminho continua estreito, e você que serve a Deus, que você continue andando nesse caminho estreito, porque a porta larga conduz à perdição. Eu falei para os irmãos aqui acerca desses ramos da porta larga que o Senhor Jesus, ou seja, do caminho largo, da estrada espaçosa, né? Eu falei para os irmãos aqui sobre esses ramos, e que o Senhor Jesus ele nos guarde, tá? E nos dê força para continuarmos andando no caminho estreito, andando no caminho que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu quero orar por você nessa noite e já quero te agradecer, você que está nos ouvindo nessa noite. Você está sendo aqui edificado através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar e nós vamos então agradecer ao Senhor, lembrando os irmãos que nós teremos aqui na próxima sexta-feira, nós vamos estar aqui estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, a Carta aos Efésios, que é essa lição que nós estamos estudando, que faz parte aqui do segundo trimestre de 2020. Nós vamos dar uma pausa, tá? Nós não vamos estudar mais esse trimestre com essa lição. Nós vamos estar estudando outra lição. Eu já passei aí para os irmãos os PDF das lições que nós vamos estudar. Então você dá uma lida aí nesse PDF. Se você tiver a lição aí, as lições, as revistas, né, de 2001 e também 2007 e 2008, aí você nem vai precisar dos PDF que eu enviei. Você pode acompanhar pela lição mesmo, tá bom? Alguns irmãos geralmente guardam as lições, né? Então se você tiver, fica melhor ainda. Mas você que não tem, eu te enviei aí os PDFs das lições, é só você dar uma lida aí e no dia você abre o PDF e nós vamos estudar juntos aqui através da rádio, tá bom? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos por estarmos nessa noite estudando mais um pouco da sua palavra. Continue conosco, nos abençoando. Que o Senhor possa, ó Deus, nos guardar e que nós possamos, ó Deus, continuar andando no caminho estreito, porque nós sabemos que é esse caminho
que agrada ao Senhor. É esse caminho que conduz à vida eterna, Senhor, e é a Tua vontade que andemos nele. Portanto, ó Deus, pedimos ao Teu Espírito Santo, nos ajude a cada dia a ficarmos firmes na Tua presença. Abençoe, Senhor, todo aquele que está me ouvindo, aquele que me ouve nesta hora, que o Senhor possa estar abençoando de forma poderosa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.